Alô, torcedor do Flamengo! Esse vídeo aqui é para te mostrar de forma aprofundada como joga o Chelsea, como que chegam os Blues de Londres para enfrentar o Flamengo no Mundial de Clubes, tá? Aqui no nosso canal da WTV tem todos os adversários do Flamengo e todos os adversários das equipes brasileiras. Então se inscreve, tá? Deixa seu like, porque eu sou o Matheus Santana, tô aqui com o Felipe Dalk pra gente falar um pouquinho desse Chelsea, que chega como grande favorito talvez desse grupo, mas é um adversário que dá pro Flamengo sonhar, né, Dalk? Com certeza. É uma equipe que recentemente, né, teve um jogo contra brasileiro no Mundial, não recentemente, né, mas ganhou do Palmeiras, num jogo muito parelho, inclusive, só que o Chelsea vem de temporadas que está se arrastando. Tanto que nessa temporada jogou a Conference League, né? Não chegou perto nem de uma Liga Europa. Tudo bem, foi campeã, conseguiu a vaga para a Champions League, mas é um time que chega com uma nova identidade. Jogadores muito jovens, mudando muito a equipe e contratando mais jogadores jovens ainda. Caso do Estevão, por exemplo, que só vai, obviamente, depois do Mundial. Mas jogadores que vão renovando essa frota do Chelsea, que tem muitos jogadores emprestados por aí, né, Matheus? É aquilo, né? O Chelsea é um time que contrata muito, né, Dal? Que contratou a nossa maior estrela no momento, promessa, exatamente, né? É o jogador que está brilhando aqui no futebol brasileiro. E nessa temporada conquistou a Conference League também, né? A gente tem os números aqui na tela, se a nossa produção quiser colocar aqui já pra gente já entrar nessa parte dos números, mas é um time que já teve resultado, né? Fez uma boa Premier League e conquistou um título. E conquistou contra um time que vinha emergente, né? Que era o Betis, né? E fez um ótimo jogo, porque o primeiro tempo é totalmente dominado do Betis, faz 1-0, e no segundo tempo o Chelsea vira a chave, né? E consegue virar para um 4-1 com uma grande atuação do Cole Palmer, por exemplo, que é o grande jogador da equipe do Chelsea. Mas nessa temporada o Chelsea também passou por altos e baixos. 57 jogos no total, com 35 vitórias, 9 empates e 13 derrotas. Foram 120 gols marcados, 59 sofridos. É muita coisa e é um ataque que veio praticamente novo, né? Com Madueke, com Pedro Neto, jogadores que estão se especializando, estão melhorando muito, evoluindo bastante, além do grande jogador, como eu disse, que é o Cole Palmer, que é um atleta que tem evoluído muito. Esse ano também não teve uma temporada das mais artilheiras. Porém, foi um jogador que contribuiu muito para a equipe. E como a gente disse, é uma equipe ainda em formação. É uma equipe que trocou de técnico, trouxe o Enzo Maresca e está evoluindo. Então, por isso que eu acho que chega num ótimo momento no Mundial. Justamente porque deu uma arrancada na reta final, chegou a ficar longe da vaga da Champions League, tinha Nottingham Forest na frente, tinha Aston Villa na frente, muitos times estavam embolados ali no começo do campeonato, o próprio Manchester City, que teve dificuldades grandes, mas o Chelsea, no final do ano, no final da temporada, no caso, né, conseguiu evoluir ao ponto de conquistar a vaga para Champions pelo campeonato inglês e, obviamente, daí acabou ganhando a Conference League, que foi a grande conquista do Chelsea. Eu tenho um amigo, Matheus, que diz que o Chelsea ganha um título por ano. Ele é torcedor do Chelsea, é claro, mas isso é verdade. Acaba sempre ganhando pelo menos um título a equipe do Chelsea, desde os anos 2000, que teve a grande evolução da equipe, né? É um time que sempre chega, né? Se não chega no campeonato inglês, chega nas Copas, né? Exato. É um time que, de fato, conquista muito. E talvez esse novo Chelsea seja representado pelo jogador que você colocou como destaque, não é mesmo? Não tem como, né? É o grande destaque da equipe, é o Cole Palmer, ele é o jogador que mais se destaca nessa equipe, é o jogador que tem maior valor de mercado. De acordo com o Transfer Market, 120 milhões de libras é o que vale hoje Cole Palmer, né? Cole Palmer, exatamente, né? Pela comemoração dele aqui, inclusive. Ele que fez 46 jogos nessa temporada, são 15 gols, 12 assistências, então num total de 27 participações em gols, né? E aqui os dados na Premier League a gente tem, né? São 37 partidas, 36 como titular, ou seja, só não jogou um jogo. Só não joga quando ele não quer. Exatamente, isso, né? Exatamente, né? Fisicamente é muito bom jogador. Foram 15 gols, 8 assistências, então 23 participações em gols, 24 grandes chances criadas, 2,5 passes decisivos por jogo, 1,4 dribles certos por jogo e ele também é um cara que ajuda muito a equipe na fase defensiva. O Chelsea é um time que ele tem muita disciplina tática desde que o Maresca chegou e, é claro, apenas um ano, né, com ele. Então, 2,9 bolas recuperadas por jogo, por 90 minutos, na verdade, né? Nem por jogo, né? Porque o jogo geralmente tem mais tempo do que isso, mas é o grande destaque. Chama atenção, né? Chama. Bolas recuperadas, né? Chama atenção. Sem bola também. Ainda mais porque é um meio de campo que tem dois jogadores que marcam muito bem. Junto com ele, é claro, ele não é um cara que tem tanta obrigação defensiva, mas você tem Moisés Caicedo e também o Enzo Fernandes, que são dois jogadores que ajudam muito nisso,
que recompõe muito bem, só que na hora de atacar o Cole Palmer também ajuda, obviamente. Ele é o meia de armação, entre aspas, mas ele flutua bastante pelo lado direito, principalmente. Ajuda, porque às vezes os pontas do Chelsea trocam muito, a gente vai ver daqui a pouco sobre isso, mas o Madueke às vezes está pela direita, o Pedro Neto pela esquerda, geralmente começa ao contrário, com o Pedro Neto pela direita, o Madueke pela esquerda, mas enfim, é um time que está em evolução e com jogadores bastante jovens que estão tentando melhorar e com toda certeza chegar ao único título então que o Chelsea não tem. Porque já tem Champions, já tem todos os títulos da Inglaterra, tem Conference League agora pela primeira vez, tem Europa League, falta só o Super Mundial, que ninguém tem, né? De fato. E o Palmer, só pra gente fechar aqui, pra falar um pouquinho dele, depois no vídeo ele vai aparecer mais, né? Porque não tem como, né? O cara mais influente desse time do Chelsea. Na temporada de estreia dele pelo Chelsea, ele teve 40 participações em gols. 25 gols, 15 assistências. E nessa, mais uma em que ele chega em 27, né? Chega num número muito bom, mais de 10 gols e mais de 10 assistências. E essa temporada, ela mostra muito a evolução do Chelsea em geral. Porque a primeira dele pelo Chelsea, o Chelsea estava mal. O Chelsea não vai nem para a Champions League. Então, assim, ele basicamente carregava o time nas costas, mesmo jovem, mesmo com um início de evolução profissional ainda, enquanto nessa temporada, com jogadores melhores, com um elenco mais coeso, o Chelsea conseguiu não sobrecarregar tanto o Cole Palmer e dividir responsabilidades entre os jogadores do meio de campo e também do ataque, principalmente. Legal, falamos bastante aqui do Cole Palmer, do Cold Palmer. E quem que é o jogador pra gente ficar de olho aqui, Felipe Dalk? Pra mim é o motorzinho, é o cara, pra mim, o mais importante do time do Chelsea no geral, Moisés Caicedo. Jogador equatoriano que foi vendido para o Chelsea, inclusive escolheu o Chelsea, porque na época ele estava entre Liverpool e Chelsea. Ele opta pelo Chelsea porque era o time de preferência dele na infância, né? E ele é o cara que joga muito, é um primeiro volante. 38 partidas nesse ano, 38 como titular. Um gol, inclusive um gol, o único gol dele, que foi o que fechou o caixão na Conference League. Né? 2 assistências, 5 grandes chances criadas, mas aí os números, obviamente, que são os mais importantes para ele. Ações com bola, 71,6 por 90 minutos. Passes certos, 90%. Em 38 jogos, o cara acertou 90% dos passes. Passes certos no terço final, 87%. E não é só passe... É passe em progressão. Passe tranquilo, né? Geralmente passe em progressão. Bolas recuperadas 6 por 90 minutos e desarmes 3 por 90 minutos. Então, são números importantíssimos para um jogador que faz com que o Chelsea jogue e ele dá muita segurança defensiva também. O Chelsea tem problemas defensivos naturalmente, mas ele é um cara que ajuda demais, tanto nessa progressão ao ataque, para que o Chelsea faça um 3-2-5 mais bem estruturado, porque o Enzo Fernandes acaba virando o interno pela esquerda, e o Moisés Caicedo é o cara de segurança ali que vai fazer essa bola chegar e também, obviamente, vai transicionar defensivamente muito bem. Para mim, é o cara desse meio de campo, viu, Matheus? Ele é um cara impressionante, inclusive a discussão na Inglaterra nesse final de temporada era por que ele não estava na seleção da Premier League. Tamanha foi a temporada que ele fez. E assim, justificando a contratação mais cara da história do futebol inglês, né? Interna ali. 133 milhões de euros. É muita grana para um cara, mas ele tá se pagando, né? Não, tá se pagando com toda certeza, né? E isso mostra também uma evolução na geração equatoriana no geral. A gente falou do Chelsea contratando o Estevão. Porém, o Chelsea há alguns anos já, quando o Kendry Pais fez 15 anos, o Chelsea contratou ele, que está indo junto agora, que é equatoriano também. Então, assim, é uma geração que está evoluindo muito e é um jogador que ele mostra uma evolução muito grande numa liga de primeira, né? Claro, ele já jogava na Premier League antes, porém, no Chelsea ele conseguiu evoluir muito mais. Legal demais. Vamos falar desse time base também do Chelsea, porque tem muita gente boa, né? A gente já destacou o Cole Palmer, agora o Moisés Caicedo, mas é um baita de um time, né? É uma equipe que está em franca evolução, como a gente falou, né? Acho que assim, o Jorgensen é um goleiro que ainda poderia evoluir, ou o jogador que poderia ainda ser observado para uma função, que eu digo, no mercado, né? O Chelsea poderia observar para essa função de goleiro, mas o Chelsea tem muita dificuldade em contratar goleiro, né? Desde a saída do Courtois, por exemplo, tentou o Kepa, gastou muito dinheiro no Kepa, que acabou não dando certo, e o Jorgensen fez uma temporada mais tranquila esse ano. Reece James, que é um lateral direito muito bom, só que ele tem um grande problema. Ele se machuca muito. É físico a questão dele. Exatamente. Daí já o Gusto, que não ajuda tanto assim e que geralmente não vai tão bem. Inclusive, na final da Conference League, Gusto foi destruído no primeiro tempo, muito pela questão do Isco jogando no lado dele. Forçou muito o lado direito defensivo do Chelsea e teve uma tranquilidade maior para jogar. Mas o Reece James é o titular em condições físicas boas,
ele que vai jogar. O Chalobah e o Badiashile na zaga e o Cucurella na lateral esquerda. Meio de campo com o Moisés Caicedo, o Enzo Fernandes e o Cole Palmer. Que meio de campo, né, cara? Pô, maravilhoso. Né? O Cucurella também muito bom jogador, né? Tem evoluído muito como lateral esquerdo. E daí no ataque, né? Um ataque muito jovem ainda e que tem um camisa 9 que ainda é muito questionável. Por quê? Porque ele faz tudo bem, menos gol. Né? Pedro Neto na ponta direita, Madueke na ponta esquerda. Como eu disse, eles invertem muito, a gente vai ver nos vídeos daqui a pouco sobre isso. E o Nicolas Jackson, que é um cara que pressiona, é um cara que rouba a bola, é um cara que ajuda muito o time, se movimenta muito, mas na hora de finalizar, ele acaba tendo algumas dificuldades. A entrega dele é muito sem bola, né? Mas talvez para encaixar nesse time do Chelsea, você precisa de um cara mais fazedor de gols. Com certeza. Né? Para sustentar um pouco mais. Mas, de fato, o Nicolas Jackson é um cara que entrega muito em outras questões. Tá faltando a questão do gol, né? Tá faltando o capricho, né? O capricho final ali na hora de finalizar. Inclusive, ele perde um gol na Conference League mesmo, né? Que ele rouba uma bola lá atrás, faz a tabela, sai cara a cara com o goleiro, se enrola inteiro com a bola e não consegue a finalização. Justamente por isso, porque ele tem uma certa dificuldade, mas em vários quesitos ele é bom. O problema é que às vezes um camisa 9 acaba ficando meio marcado, né? Por conta disso. Perfeito. Já que você deu o gancho aqui da Conference League, que tá na nossa análise em vídeo, enquanto a nossa produção coloca, você tem um recadinho, um convite especial pro pessoal, não é mesmo? Com certeza. Você que está vendo esse vídeo, que ainda não conhecia nosso trabalho ou que já conhecia e não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal, ajuda a gente, deixa o like no nosso vídeo, porque a gente tem um trabalho bem legal aqui. Temos análises num geral, né? Não é só esse guia do Mundial que a gente está fazendo com todos os adversários dos times brasileiros, mas também analisamos vários jogadores, vários jogos durante todos os dias dessas semanas aí. E assim, toda segunda e quinta-feira a gente tem o Faminhas, a partir das 4 horas da tarde. Acompanhe com a gente, que você vai gostar da nossa resenha por aqui. Estamos fechados aqui, então. Nossa produção foi ligeira. Boa. Já colocamos análise em vídeo na tela. Vamos para o primeiro lance aqui, porque esse time do Chelsea, viu, Dalk? É um time que tem poucas fragilidades, é um time bem treinado pelo Enzo Maresca, mas se dá pra gente citar alguma coisa, é essa questão da saída de bola, onde o time, em algumas situações, acaba entregando alguns gols, né? E aqui, claramente, uma situação de, faltou alguém avisar, né? Cochilo, né? Cochilou completamente o Reece James, né? não ajudaram, né? E daí, assim, quando você perde uma bola dessa maneira, em que você tá numa saída de bola, naturalmente que a tua defesa vai estar mais exposta, né? E aí o Chelsea leva um gol até bobo pelo Reece James perdendo a bola. E daí, na hora de movimentar defensivamente, o adversário já cria uma vantagem e acaba fazendo o gol. Aqui é aquele gol na Conference, né? Que você citou primeiro. Exatamente. Né? Mais uma jogada do Isco. Né? Mais uma bola recuperada, né, pelo time adversário, uma saída de bola complicada ali do Chelsea. E daí, para você fazer a transição defensiva, acaba ficando difícil, né? E é 5 contra 4, né? O Chelsea, apesar de estar em superioridade ofensiva naquele lance, ele não consegue fazer absolutamente nada. E aí também a dificuldade em que o Chelsea tem nessa movimentação. O Cucurella tenta fechar para o meio e deixa completamente o corredor livre para o jogador adversário chegar e fazer o cruzamento para outro jogador que também não tem acompanhamento do lateral, que daí fica muito espaçado na defesa. Chama atenção, né? Porque, de novo, uma série de bola equivocada do Chelsea e dentro da área o pessoal tá ocupado em voltar para defender, mas não tá marcando, né? Exatamente. O jogador que faz o gol ali tá completamente Tá todo mundo sozinho. olhando a bola. Todo mundo olhando a bola. E aí não tem jeito, né? É o Theo Tonali que acaba fazendo esse gol, né? Exato. Agora, uma situação um pouco diferente, né, Dalk? Uma jogada mais construída pelo Ipswich Town. E aí mostra como o Chelsea também, em alguns momentos, dá uma fragilizada ali nessa transição, né? Então, é justamente a parte da transição, né? Porque daí fica 2 contra 1 no Cucurella, ele até tenta cercar o jogador que tá com a bola, só que daí o restante tá olhando todo mundo a bola. De novo, todo mundo olhando a bola, fica um jogador absolutamente sozinho entrando na grande área, recebe em possibilidade, né, de fazer o gol. Ficou fácil para atacar, né? Ficou fácil para atacar. E se o atleta que pega a bola antes tivesse não conseguido a finalização, tivesse sobrado, teria outro jogador sozinho. É verdade, ali. Né? Entrando no segundo pau. Exatamente. E aqui mais uma situação, no mesmo jogo, né? Contra o Ipswich. Mesmo jogo. Que vale a gente ressaltar, Dalk. E de perder a segunda bola. E de perder a segunda bola. O Ipswich não é um dos melhores times do futebol inglês, né? Então isso mostra que o Chelsea também tem pontos a serem atacados. E apesar de ter feito 100 e tantos gols, 120 gols, sofreu quase 60 gols. Foram 59. É bastante coisa para um time inglês e para um time que está num Super Mundial, que está, por exemplo, vai jogar contra um Flamengo que tem um ataque muito poderoso, principalmente no Brasil, é claro, que agora vai se testar contra equipes diferentes. Então a gente pode projetar até um pouquinho aqui, no meio do nosso vídeo aqui, esse confronto contra o Flamengo, que é um time que tem capacidade para pressionar, para de repente ter esse tipo de situação, né? Exatamente. Tenho certeza que o Felipe Luiz está observando muito isso, porque pressionar a defesa do Chelsea faz com que você consiga coisas boas.
Geralmente isso acontece em praticamente todo jogo. E até na questão da bola aérea, né? Como a gente vê nesse lance, em algumas situações os jogadores são mal marcados, né? Até pelo próprio Cucurella aqui. E aí forçando de novo em cima do Cucurella, né? Que defensivamente é muito bom, mas ofensivamente é muito bom e ajuda muito. A gente vai ver lance dele, inclusive. Só que defensivamente ele acaba não sendo esse primor todo. Só que daí, é claro, não é só falha dele, e sim o sistema defensivo como um todo. E daí, quando a gente entra na parte ofensiva, a gente vê que o Chelsea tem muita qualidade, né? Principalmente esse cara que tá bem circuladinho aqui, com o nosso feixe de luz destacando ele. Esse cara é muito influente. E aí o 3-2-5, né? O 3-2-5 bem montado, né? O Cole Palmer, ele entra pela direita nessa, né? Porque ele recebe a bola na tentativa de construir a jogada, ele carrega. Tanto que a gente vê o Madueke bem aberto como extremo, ele como interno pela direita, o Nicolas Jackson centroavante, o Enzo como interno pela esquerda e o Pedro Neto lá como extremo pela esquerda. É espetacular nessa movimentação aí do Chelsea. Exatamente. E o Enzo entrando como elemento surpresa, né? E daí, claro, né? Bela assistência. Tem um pouquinho de qualidade, pô, né? Né? Puxa para a perna esquerda, faz. E daí ali, mais um lance em que dessa vez ele está bem aberto pela direita e vale muito do individual. Porque ele é muito bom individualmente. Então ele acaba tendo essa oportunidade de, pelo lado direito, criar essa vantagem no drible. Você vê como os adversários têm dificuldade, cara, pra roubar essa bola dele. Apesar de ele ser franzino, né? É que ele é alto e magro, né? Exatamente. Ele parece... Só que ele é muito forte, né? Então, daí na qualidade individual, naturalmente, ele faz o cruzamento. Esse gol até é meio culposo ali do Jackson, né? Foi tentar cabecear, bateu no peito. O importante é que entrou, né, Dal? Pra não ficar marcado ali, né? Fez o gol, é o que tá valendo, né? E aqui o Caicedo, né, cara? A movimentação do Caicedo, né, que faz essa construção desde lá de trás, ele recebe, né, faz o toque e ele continua, né? Ele continua para atacar a área, porque justamente para poder criar onde essa tá superioridade. O Enzo também, né, cara? Exatamente. Dois, o Enzo jogando muita bola, como esse interno pela esquerda, acha o Moisés Caicedo tranquilo para bater e fechar o caixão na Conference League, que faz o 4-1, aquele é o quarto gol, inclusive. Daí sempre no 3-2-5, né? Jogando contra o United. Contra o United, cara. Assim, esse gol é um baita de um gol, tá? Uma jogada muito bem construída, até numa situação ali que a bola vem... De pressão, né? De pressão. Não vem boa. E você acha um passe ali no Cucurella, que tá jogando por dentro, e o Chelsea vai mostrando muita qualidade, movimentando bem as peças. Acho isso que é o melhor do que o Enzo Maresca trouxe, né? Esse mecanismo tá funcionando muito bem. Com certeza. O mecanismo do Chelsea, ele funciona muito bem no ataque, e daí o Cucurella, ó, entrando como esse interno. Pedindo a bola o tempo inteiro, né? Exatamente. Ele pede a bola o tempo inteiro, o Cole Palmer se mexendo muito, né? Tá lá na esquerda, a gente viu o vídeo dele na direita. Ele tá lá na esquerda dessa vez, o Caicedo encontra o passe. E você vê como o James também é um cara inteligente, né? Com certeza. Ele já tá indicando para onde a bola tem que ir, né? E o Caicedo com muita dificuldade também, né? Pô, essa fatiada, né? Aí o Pedro Neto recebe bem perto da linha, né? Pisando na linha, né? Faz o toque, o Reece James, daí com a qualidade que ele tem também. E quanta gente, né, na área, né? Muita gente, são 5 jogadores na área e o Reece James bem perto da área. Ele poderia ter tentado o arremate, mas não, né? Ele dribla, né, e faz o cruzamento pro Cucurella. Né? Chegar e de cabeça fazer um belo gol, né? Uma construção maravilhosa do Chelsea para conseguir vencer o seu jogo. Esse foi o gol da vitória, né? Foi 1-0 esse jogo. Gol da vitória. E que baita gol do Chelsea, tá? Então, assim, na parte ofensiva, muita qualidade. É um time bem estruturado, tá? Não é essa peneira defensiva também, mas tem fragilidades na defesa. Com certeza. Eu tenho certeza que o Felipe Luiz deve estar observando muito essa parte defensiva do Chelsea, de pressionar, de jogar em cima do Cucurella, talvez fazer uma dobra nele, né? Apesar de que o Flamengo joga de uma maneira um pouquinho diferente, né? O seu meia pela direita é o Gerson, né? Que não é aquele cara que vai ser tão incisivo em termos de pressionar mais o lateral. Mas tem o Wesley, né, que pode gerar desconforto para o Cucurella, com toda certeza, e principalmente a pressão. Pressionar, e o Flamengo é um time que pressiona bastante. Se pressionar o Chelsea, talvez consiga marcar, né? Claro que a gente não sabe se vai conseguir vencer ou não, mas é um jogo que eu vejo 60-40 talvez para o Chelsea, pelo favoritismo, pela bola jogada, mas o Flamengo tem com certeza a chance de se dar bem num confronto assim. De fato, o torcedor do Flamengo tem que sonhar, né, Dalk? Porque claro, é um jogo contra um grande adversário, mas o Flamengo também é um grande time. E no Mundial, um jogo único, né? Acho que dá pra sonhar, tudo pode acontecer. Com certeza. Né? E além de tudo, a gente tem que lembrar que o Chelsea está em final de temporada, já jogou esses tantos, quase 60 jogos, e o Flamengo está em meio de temporada. Está melhor fisicamente, talvez, né? Tem esse tempo para treinar e pode, quem sabe, ganhar principalmente uma vaga na próxima fase, com toda certeza. Contra o Chelsea vai ser difícil, mas
tem chance. Maravilha. Dá pra sonhar, dá pra acreditar. Você, torcedor do Flamengo, que tá chegando pela primeira vez aqui do canal. Cara, que baita análise, hein? Você pôde acompanhar aqui. Tem de cada time, cada adversário que o Flamengo vai enfrentar nesse Mundial. Também tem de todos os outros adversários das equipes brasileiras no nosso Mundial, nesse grande Mundial de Clubes. A gente traz uma análise detalhada para você aqui no nosso canal, completaça. Também tem o nosso Fominhas toda segunda e quinta-feira, 4 horas da tarde, onde a gente vai repercutir muito cada detalhe do Mundial de Clubes. E também tem uma variedade muito grande de conteúdos aqui no nosso canal para você acompanhar reforços do Flamengo, partidas do Flamengo, análise detalhada, aprofundada você encontra aqui. A gente pede o seu like, a sua inscrição, que para nós é muito importante. E também pede o seu feedback aqui nos comentários para você participar aqui com a gente. Queremos saber de você. Tá otimista? Tá confiante? É possível vencer o Chelsea? Fala aqui pra gente nos comentários. Grande abraço e até o próximo vídeo.